Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. No programa desta semana, abordaremos o Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 10 anos. Teremos a valiosa participação de Ilziver Matos, doutor em Direito e professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, em Sergipe, e da PUC do Paraná. Também contamos com a participação de Laila Oliveira, mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Sergipe e gerente de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Aracaju. E o nosso personagem ilustre da semana é a escritora Tailane Cruz, com seu Sol dos Dias. Para Ilziver Matos, falar do Estatuto da Igualdade Racial é falar sobre uma luta histórica dos movimentos negros do nosso país. Vamos ouvi-lo. Eu sou Ilziver Matos, doutor em Direito, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná. Sou advogado e presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Realizo pesquisas dentro das temáticas do direito das relações étnico-raciais, com foco em ações afirmativas e enfrentamento ao racismo religioso. Milito no movimento negro e de religiões de matriz africana, sendo apoiador, de diversos povos tradicionais de terreiro nas suas lutas históricas por igualdade de direitos aqui no estado de Sergipe. Falar do Estatuto da Igualdade Racial é falar sobre uma luta histórica dos movimentos negros do nosso país por consideração. O Estatuto é fruto de um debate dentro do Congresso Nacional que durou uma década. A Lei 12.288, assinada, promulgada em 20 de julho de 2010, ela contém diretrizes importantíssimas para que a sociedade e o Estado se comprometam de forma séria e definitiva com a promoção da igualdade no acesso a bens e direitos para a população negra brasileira, em todos os cantos em que ela esteja. É importante perceber que a existência de estatutos é muito comum em outras áreas. A gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e tantos outros que garantem um conjunto de regulamentações que definem direitos, compromissos, orçamento para a promoção dos direitos individuais e coletivos, fundamentais e humanos desses grupos. Com a população negra não poderia ser diferente. Nós somos mais de 56% da população nacional. No estado de Sergipe, mais de 80% da população é composta por pessoas negras, pretas e pardas. Então, o atraso na criação, na instituição do Estatuto da Igualdade Racial, ele não se justifica a não ser pela história que o nosso país acumula de negação da existência da raça enquanto um fator que diferencia as pessoas no acesso a bens e a direitos. Então, apesar de ser uma conquista importantíssima, o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, ele também diagnostica que há muitos anos o Estado brasileiro ele rejeita ou ele não se dá muito bem com reflexões que tragam para o espaço público, para o debate público, a necessidade de ampliar
a participação e a representação das pessoas negras nos diversos espaços e a garantia de que essas pessoas tenham, da mesma forma que as pessoas não negras, né, a garantia de direitos básicos. E é isso que o Estatuto de Promoção de Igualdade Racial faz, né? Ele começa destrinchando alguns conceitos que são muito importantes para a luta dos movimentos sociais negros. Identifica de forma muito clara quais são os conceitos de discriminação racial, desigualdade racial, desigualdade de gênero, o que é e como se configura a população negra, uma dúvida muito comum das pessoas, né? O que são as políticas públicas, sobretudo de ações afirmativas, e posteriormente aponta que o objetivo principal desse estatuto é estimular transformações nas condições de vida e de gozo de direitos como igualdade, liberdade, cultura, saúde, educação, né? Fazendo com que haja uma definitiva inclusão das pessoas negras nas políticas públicas, ampliando as suas possibilidades de desenvolvimento econômico e social, sobretudo a partir de adoção de ações, programas, políticas públicas de ações afirmativas, né? Modificando a estrutura racista do Estado brasileiro, enfrentando de forma séria os resquícios atuais da escravidão passada e promovendo tanto a criação de novas normas em âmbito estadual, municipal e federal, como a melhoria das normas que já existem, sobretudo no que diz respeito à sua efetividade, porque parece que o que nós temos atualmente em termos de leis e normas sobre igualdade racial é suficiente, restando apenas o compromisso estatal e da sociedade também para que elas se tornem efetivas, sejam implementadas, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele fala sobre a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, que é de 2009, né? Um ano anterior à instituição do Estatuto, mas que ainda é uma política com um grande déficit de implementação nos estados e municípios e no nosso país. É uma política que considera que há doenças que atingem preferencialmente ou unicamente ou de forma mais grave as pessoas negras, como é o caso da anemia falciforme, os tipos mais graves de diabetes, pressão arterial alta e outras tantas que têm a marca negra, né, como uma característica genética de ampliação das possibilidades de morte, né? Porque claramente é essa população que a maioria que acessa o Sistema Único de Saúde, são 67% de pessoas negras que acessam o sistema de saúde e que mais sofrem com as debilidades desse sistema, né? O Estatuto ele ainda trata de políticas na área da educação, reafirmando o compromisso do Estado brasileiro com a promoção de ações afirmativas que tragam para o âmbito escolar, tanto da escola quanto das universidades, a temática da promoção da igualdade racial, da valorização da história e cultura afro-brasileira, negra, africana, né? A implementação de políticas públicas que fortaleçam a juventude negra brasileira que frequenta essas escolas e as universidades, né? Além disso, reforçando o compromisso que desde a década de 90, estados e municípios têm assumido de criarem nos seus territórios ações afirmativas para ingresso de pessoas negras nas universidades, né? Mudando o perfil dessas instituições. Também no âmbito da cultura, há uma indicação
da importância de se preservar o patrimônio artístico, histórico, intelectual, material e imaterial cultural afro-brasileiro. Também há um capítulo específico que fala sobre a liberdade religiosa, sobretudo de matriz africana, e a importância de garantia desse espaço de reprodução ancestral da liberdade religiosa dos povos tradicionais de terreiro. Fala das comunidades de quilombo e a importância do acesso à terra e, por fim, fala da importância de ações afirmativas em outros âmbitos, como o âmbito do trabalho, o âmbito da comunicação, garantindo o espaço para as pessoas negras nas produções sejam elas cinematográficas ou quaisquer outras, sobretudo as pagas com dinheiro público. Cria o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, um sistema que busca reunir estados e municípios junto com o governo federal e junto com os movimentos sociais para a ampliação das políticas de promoção de igualdade racial, de forma que se capilarize essas políticas o máximo possível, e as ouvidorias de promoção de igualdade racial enquanto espaços de denúncia das violações de direitos das populações negras e afro-brasileiras. Por fim, o Estatuto, apesar de não conseguir criar o Fundo Nacional de Promoção de Igualdade Racial, estabelece que é importante que estados, municípios e governo federal definam nos seus orçamentos, nas suas leis orçamentárias anuais, verba, recurso, formas de financiamento das iniciativas de promoção de igualdade racial. A gente tem um caminho muito longo ainda a trilhar para que o Estatuto da Igualdade Racial se torne plenamente aplicado, efetivo, Porque ainda é possível identificar que, por exemplo, o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, ainda não conseguiu mobilizar número suficiente de estados e municípios em torno dessa pauta. Para se ter uma ideia, hoje menos de 100 estados e municípios fazem parte do SINAPIR. É como se nós tivéssemos um SUS apenas com 6 estados ou municípios participando do sistema. Imagine a tragédia que seria ter saúde apenas em 100 lugares nesse país. É o que nós temos em termos de promoção de igualdade racial. É preciso que esse quadro seja superado, e que estados e municípios optem de forma esclarecida por fazer parte do sistema, porque ele faz com que a gente, enquanto instituição pública, assuma esse compromisso com as populações negras, que são maioria nesses territórios. Além disso, a dificuldade de se garantir financiamento para as ações afirmativas nos orçamentos públicos ainda é uma realidade muito marcante. Movimentos sociais, poder judiciário e os próprios órgãos, poder executivo, legislativo, precisam estar atentos a isso. Um gestor público consciente, ele faz com que as políticas de ações afirmativas que atingiriam a maioria das suas populações, porque a maioria da população brasileira é negra, precisam ser mais valorizados. Então são 10 anos de um estatuto com um conteúdo importantíssimo, com uma marca histórica importantíssima, mas que precisa ser cada dia reforçada. É preciso que sociedade, movimentos sociais, políticos, sistema de justiça compreendam que somente teremos a eficácia, a efetiva aplicação do Estatuto de Promoção de Igualdade Racial se todos se comprometerem com a sua implementação. É isso, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a importância dessas leis do Estatuto promovidas pelo Estatuto da Igualdade Racial e por esses 10 anos de conquista e de luta, convidamos Laila Oliveira, uma mulher negra,
em movimento na luta antirracista, que faz o enfrentamento às diversas formas de preconceito, jornalista, IAO, candomblessista, no Ilé Axé Oposto Ulade, mãe de 2 crianças lindas chamadas Enzo e Bento, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente é gerente da Igualdade Racial da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju. Além disso, Laila também faz parte da Auto-Organização de Mulheres Negras de Sergipe, Rejane Maria, e do Movimento Negro Unificado, o MNU. Vamos ouvi-la. Oi, me chamo Laila Oliveira, sou jornalista, mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Sergipe, atualmente gerente de igualdade racial da Prefeitura Municipal de Aracaju. Atuo na Auto-Organização de Mulheres Negras Rejane Maria, já há uns 6 anos, no Movimento Negro Unificado de Sergipe e no Fórum de Entidades Negras, né? Esses 2 últimos mais recente, né? E entendo que o Estatuto da Igualdade Racial, ele foi um divisor de águas na luta pela equidade racial no nosso país, né? Então, criado de autoria, né, do senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. Essa lei já vai fazer 10 anos, né? Completou 10 anos agora em 2020. E é um conjunto de ações afirmativas reparatórias, né, compensatórias, que vão tratar de várias áreas, né? E a questão racial, ela vai recortar essas várias áreas, né? A saúde, a educação, o direito à cultura, o direito ao esporte, ao lazer, à liberdade, à moradia, né? Então, os meios de comunicação também entram. Então, vai trazer, vai pensar, né? A questão racial nas mais diversas áreas, né? De que precisa, né? De que precisamos para viver bem, né? Que precisamos ter acesso, né? Então, como é a questão racial na saúde, né? Como é a questão racial na comunicação, entendendo, né, que o racismo ele refletiu e reflete, né, no nosso acesso aos mais diversos direitos, né? Então, como é que o racismo impacta, por exemplo, no nosso acesso à saúde, né, no nosso acesso à educação, à cultura. Então, o Estatuto ele vem para reparar, né, esse problema que o racismo criou, né, no nosso acesso a diversas áreas. Então, esse conjunto que o Estatuto é, esse conjunto de regras, por si só ele não acontece, né? Então, ele precisa de uma prática realmente pedagógica junto à sociedade, né? No sentido de instruir, de orientar, de criar mecanismos para que as pessoas compreendam a importância de se respeitar o estatuto, né? Porque, na verdade, muitas pessoas ainda não conhecem, por exemplo, o estatuto, né? Ou sabem da sua existência, mas não sabem do que se trata, né? Não lê o estatuto, não sabe do que se trata. Então, assim, hoje eu entendo que muitos avanços, né, aconteceram de fato, porque a gente tem essa política afirmativa, que é uma das mais importantes do país, inegavelmente, e as gestões, né, os gestores, eles respeitam e alguns, né, pelo menos, se debruçam, né, no que já frisa o estatuto, mas de uma forma geral a sociedade ela não conhece, né, o estatuto. Então é fundamental que a gente crie mecanismos que as pessoas tenham acesso, né? Seja através da linguagem, né? Seja ações nas escolas. Então, por exemplo, a gente vê refletido no estatuto, o reflexo no estatuto, por exemplo, o aumento da população negra, né? Da presença de negros e negras dentro da universidade, né? Inclusive tem uma pesquisa aí do IBGE que mostra de 2011 a 2019, né? Que passa de 9% a 18%, né? O estatuto é em 2010 e já vai tratar, né, da importância, né, dos negros e negras dentro do espaço universitário.
né? Então, a gente já vê refletido aí o estatuto. No município, por exemplo, a gente hoje tem as cotas nos concursos municipais, né? E mais recentemente no estadual também, né? O Conselho Municipal de Igualdade Racial é reflexo, né, do nosso estatuto, né? Os vários projetos que dialogam com a Lei 10.639, projetos inclusive intersetoriais, né? A CEMED tem, por exemplo, o ILEIUE, né, que é um projeto aí junto com o Ministério Público de formação com os professores, né, sobre a Lei 10.639. A Diretoria de Direitos Humanos tem, que fica dentro da pasta da Secretaria de Assistência Social, tem junto com a CEMED os projetos Lápis de Cor, que discute o racismo na infância, tem o projeto Benguela, que discute a questão do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, né, com os jovens também nas escolas. Então, todas essas iniciativas, elas são reflexos do Estatuto, né? O Estatuto, ele deixa muito evidente sobre a importância do fomento e do incentivo, né, da Lei 10.639 nas escolas, né? E como as gestões, elas devem tomar essa iniciativa, ter essa iniciativa do cuidado, né, de trazer essas discussões para dentro do ambiente escolar, né? Porque são essas ações, né, são ações pedagógicas que, de fato, vão refletir numa mudança de comportamento, numa mudança de sociedade, porque o Estatuto ele vai falar disso, né? Também, de uma mudança de sociedade, e não é, só com a lei, né? Não é só com o que está escrito, né? Com a prática, eu acredito na importância de uma prática pedagógica para que haja uma transformação de fato, né? Então, os avanços eles vão se dar muito também através dessas ações mais pedagógicas, né, de conscientização. E por isso é importante falar do antirracismo, né, e das ações e da prática antirracista, porque a prática antirracista, ela está no dia a dia, né? Ela está no dia a dia, ela está no trato com o outro, ela está nas conversas em casa, né? Ela está na nossa busca por leitura, né? Por leitura afrocentrada, por leitura que traga a questão afro-brasileira, africana, né? Para o centro, a gente compreender, né? Que passamos por um epistemicídio, ou seja, o conhecimento da população negra, ele foi, né, invisibilizado. Ele foi invisibilizado. A produção de conhecimento da população negra foi invisibilizada, né? Tanto quando se tratava só da oralidade, né, dos nossos ancestrais, quanto a produção, né, depois que nós começamos a produzir dentro da academia. Ainda assim, se perpetuou essa invisibilidade. Então, é uma luta, né, de fato, existe um conflito, existe uma disputa aí, né, dessa produção de conhecimento, de pensamento, né, de ideologia, de posicionamento. Então, a lei por si só, ela não ensina, ela não transforma, ela tem que ter ação, né? Sem a ação pedagógica, não tem a transformação, né? Então, e aí, com essa ação pedagógica, com a postura antirracista, né, com essa luta, obviamente vão vir todos os incômodos, né, inclusive da branquitude, principalmente, né, porque a gente coloca em xeque esse lugar, né, que é esse lugar da população branca que é hegemônica, né, no nosso país e em vários outros, né, e que por isso ditam as regras. E o racismo ele beneficia essa população. Mesmo aqueles que não concordem com o racismo, mesmo aqueles que se posicionem de forma antirracista na sociedade, se posicionam de forma antirracista, eles acabam se beneficiando, né? Mesmo assim, só por estarmos vivendo numa lógica, né? Numa lógica branca ainda, né? São eles que determinam aí as regras do jogo. Então, a partir do momento que existe esse conflito, vai existir o incômodo. Só que o incômodo não é um sinal de que as coisas não estão indo bem. O incômodo é um sinal de que as coisas estão indo
muito bem, na verdade, né? Porque a partir do momento que a gente deixa de incomodar o grupo opressor, é porque a gente está se adequando à lógica dele, né? Então, é importante que haja um incômodo mesmo, porque você está questionando um lugar de poder, né? Então, a discussão do racismo reverso, que é completamente absurda, né? A gente sabe que não existe, né, racismo reverso num grupo oprimido, um grupo que não tem poder, né, capital, não tem poder social dentro de uma sociedade hegemonicamente branca, né? Não tem como a gente desenvolver o racismo reverso, não tem como, é impossível, né? Com que poder? Então, o que está acontecendo agora é uma disputa, né? Uma disputa e a gente está reivindicando esse lugar, né? Que é o lugar da narrativa, que é o lugar, né? De quem sempre foi subalternizado poder falar, né? É o que Lélia Gonzalez já dizia. Agora o lixo vai falar, né? E o lixo, claro, né? No sentido metafórico de como a sociedade sempre tratou a população negra, né? Mas agora a população negra, né, vai falar e já estava nesse lugar, né, de colocar mesmo a boca, né, no trombone, como dizem, de falar da sua indignação, de falar como se sente, né, de falar desse lugar, né, de quem de fato ao longo dos anos segurou, né, toda uma sociedade aí nas costas, construiu, né, seja através da força de trabalho física, né, como contribuição cultural, contribuição religiosa, contribuição, nossa, de infinitas formas, e ainda assim é uma população que não tem o devido reconhecimento por isso, né? É importante também ressaltar que o processo de escravidão ele durou 300 anos, né? Então, a gente tem bem menos do que o tempo de escravidão de libertos e de luta por uma outra sociedade, né? Por um outro pensamento, por uma sociedade de fato equânime. Então, tem muita luta pela frente, né? Então, assim, por fim, eu acredito que é muito importante que a gente não desista, não desanime. A luta antirracista, ela também parte do nosso autocuidado, né? Do autocuidado das pessoas negras, né? Que são aquelas que mais sofrem com racismo. Então, cuidar da gente, né? Cuidar de si, cuidar da saúde mental, estudar, né? Ser feliz, né? Já é uma ação antirracista para nós, pessoas negras, né? Que vivemos aí dia após dia. E para aqueles que se dizem aliados, né? Para aqueles que se posicionam enquanto aliados, é fundamental, né? Que esses e essas sim, né? Se apropriem da discussão do racismo, do que é o racismo, né, para educar os seus pares e, né, brancos e brancas, né? Porque o racismo, ele não é uma criação nossa, dos negros, né? E sim da branquitude, né? Branquitude enquanto um sistema, né? Não, que é formada pelos indivíduos brancos, né? Mas que é preciso enfrentar, né? Esse sistema, sim, é que nós precisamos enfrentar. E aí eu acredito que não tem força maior quando os próprios aliados, né, e aliadas tomam para si, né, essa tarefa que é de educar os seus pares, né, sobre o racismo e sobre a luta antirracista. E aí é isso, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade e pelo convite. Um abraço. A nossa personagem ilustre e homenageada da semana é a escritora Tailane Cruz. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe, ela é também assessora de comunicação da Mostra de Cinema Negro de Sergipe, o EGBE, e do Festival Sergipe de Audiovisual, o Sercine. Em 2015, ela lançou seu primeiro livro de contos, Aula de Dança e Outros Contos. Já colaborou com a antologia Senhoras Obscenas e também Golpe, uma antologia manifesto. Seu segundo livro de contos foi lançado em 2018, chamado A Pele das Coisas,
e recentemente ela lançou O Sol dos Dias, pela editora Penalux. Tailane também é criadora do projeto Entre a Pele e a Palavra, vivenciando a escrita de autoras negras, e atua dando oficinas de escrita criativa. Vamos ouvir mais um pouco sobre ela? Meu nome é Tailane Cruz, eu sou escritora, sou jornalista também, formada pela Universidade Federal de Sergipe. Lancei o meu primeiro livro de contos, eu lancei em 2015, se chama Aula de Dança e Outros Contos. Em 2018, lancei A Pele das Coisas e agora, no finalzinho de 2020, acabei de lançar O Sol dos Dias, que é o meu terceiro livro de contos, a minha terceira publicação. Eu comecei a escrever muito jovem. Eu tinha, eu acho que 15, 16 anos, então eu estava na minha adolescência quando a paixão pela literatura tomou conta da minha vida. Eu comecei a gostar de literatura muito cedo também, graças à minha mãe. Minha mãe é professora e desde sempre ela me incentivou não apenas ao hábito da leitura, mas ao prazer da leitura, que eu digo que são coisas que nem sempre se encontram, esse prazer e esse hábito. Mas eu sempre convivi também muito com os livros. Na minha casa nós sempre tivemos livros, então nesse sentido eu sempre fui muito privilegiada porque eu sempre pude conviver com os livros. E eu sou de uma cidade do interior, de Capela, cresci lá, e lá eu frequentava muito a biblioteca municipal. E na biblioteca municipal eu descobri as minhas primeiras paixões literárias, os primeiros grandes livros pelos quais eu me apaixonei. E esses livros talvez foram os responsáveis pelo meu desejo em me tornar uma escritora, em vir a me tornar uma escritora. Mas é óbvio que naquela época, como eu era muito jovem, eu não tinha ainda a noção do que significaria ser uma escritora. Só alguns anos depois, quando eu passei no vestibular, aquela época era o vestibular seriado, né? E aí eu fui aprovada para a Universidade Federal de Sergipe, e na universidade esse desejo pela escrita ele foi se aprofundando e eu fui compreendendo com mais clareza o que seria isso. Então, também na universidade eu frequentava muito a biblioteca, né, a Abcem, e ficava enfurnada lá. Eu até brinco dizendo que eu fui uma aluna de jornalista medíocre, porque às vezes eu deixava de ir para as aulas porque eu estava na biblioteca lendo e perdia a noção do tempo completamente. Então eu tomava muita falta nas aulas, mas não porque eu não quisesse ir para as aulas ou porque, enfim, por outros motivos. A maioria das faltas que eu levei na época da universidade foram faltas porque eu estava na biblioteca lendo. Então eu ficava lá na Bicem lendo Drummond, lendo Guimarães Rosa, lendo Graciliano Ramos, enfim, literatura, poesia. E perdi a mesma noção do tempo, então por isso eu fui uma aluna medíocre, porque eu me dedicava muito pouco às disciplinas do jornalismo e muito mais à literatura. Então eu fui entendendo que, na verdade, o centro da minha vida já havia se tornado a literatura. E aí, aos poucos, eu fui decidindo investir o meu tempo, investir as minhas leituras, investir o meu trabalho, investir, enfim, aceitar, né, o ofício da literatura. E foi quando eu comecei a escrever, eu acho que os primeiros contos do meu primeiro livro. Na verdade, eu já tinha alguns contos escritos, mas aí eu comecei a pensar mesmo em fazer um livro, em editar um livro. Mas o mercado literário, aqui em Sergipe, sobretudo, ele é muito difícil. Aqui em Sergipe, na verdade, nós não temos mercado literário,
não temos sequer uma editora, de fato, que receba originais, que banque a publicação dos originais. Então, o meu primeiro livro foi uma autopublicação. Minha mãe pagou pela edição do livro, fomos numa gráfica, e aí a gráfica produziu o livro, mas afortunadamente o livro teve uma repercussão muito boa, foi lindo, assim, foi um início, eu sempre digo, eu estreiei na literatura de uma forma muito bonita, de uma forma muito afortunada mesmo. Então, eu logo tive leitores, pessoas da literatura mesmo, um caso que eu sempre falo, que é o do Antônio Carlos Viana, escritor renomado aqui de Sergipe, que era vivo à época, e leu o meu livro e escreveu uma resenha linda sobre o livro. Então, eu comecei muito bem. E aí, depois eu publiquei o meu segundo livro, já foi por uma editora de São Paulo, mas ainda assim eu precisei investir financeiramente no livro, e só agora, nesse terceiro livro, eu posso dizer que eu tenho uma editora, né, que é a editora Penalux, que bancou toda a edição do livro, todo o trabalho, eles que fizeram. Então eu só mandei o original dos contos, eles aprovaram, né, quiseram publicar, e o livro também está tendo uma repercussão muito boa já. Eu acabei de lançar o livro, e o livro já tem uma repercussão nacional, inclusive, foi listado num site muito importante de literatura lá do Paraná, foi listado entre os 10 melhores livros do ano, então isso é um motivo de muita alegria para mim, mas, sobretudo, as pessoas que já estão lendo o livro já têm me dado um retorno muito bom. Então, para mim, enquanto escritora, é uma felicidade poder lançar um livro em épocas tão difíceis, né? Na época de uma pandemia que estamos vivendo, mas o sol dos dias, meu terceiro livro, para mim, é isso, é como soltar um pássaro no ar, né? Lançar um livro, para mim, é isso, é soltar um passarinho no ar. Isso, para mim, é o sol dos dias. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Os casos de abusos contra as mulheres não são novidades. Isso é fruto de um machismo estrutural que está presente em nossa sociedade. O que aconteceu esta semana na Assembleia Legislativa de São Paulo foi a prova de que os abusos se repetem pela sensação de impunidade que os criminosos sentem. O deputado Fernando Cury passou a mão, literalmente, na deputada Isa Pena, diante de outros deputados e com todas as câmeras ligadas. Um pouco antes do ato que vimos no vídeo, há uma conversa do abusador com outros deputados, como se tivesse premeditando o que ocorreria em seguida. Isso é gravíssimo, e não basta um pedido de desculpas por parte de Fernando Cury, nem tampouco somente o afastamento do deputado por parte do seu partido, o Cidadania. Precisa ser cassado e processado sem foro privilegiado. Homens, não sejam tóxicos. Não se levantar contra os que são é apoiá-los. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? A gente sabe que estamos desde 2017, 2018, numa onda muito forte aqui em Sergipe das influenciadoras digitais, dos influenciadores digitais, né, que a gente chama às vezes de blogueiros e blogueiras. Mas essa semana aconteceu um fato muito inusitado, né?
influenciadora Sheila Raquel, que tem mais de 300 mil seguidores, muito conhecida aqui pelo estado, está sendo investigada pela Delegacia de Atendimento a Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa. O caso foi parar na polícia na segunda-feira, no dia 14, após ela ter divulgado um vídeo no Instagram, que é a rede social, com uma fala muito discriminatória. A fala dizia o seguinte: ela passa por encruzilhadas, por esquinas ao longo do caminho da praia, e ela fala: aqui na pista é um ponto de macumba, tá repreendido em nome de Jesus, queima Senhor. Ela faz caras e bocas, inclusive, no vídeo, e fala que tem que jogar alfazema, que tá repreendido, que comenta de uma forma pejorativa, negativa, fazendo uma alusão àquele tipo de trabalho que está nas esquinas, a algo negativo, ao mal. Bom, a influenciadora pediu desculpas, afirmou que as falas foram ditas de forma espontânea, sem ofender qualquer religião. Ela retirou o vídeo logo em seguida, mas algumas pessoas já tinham salvo, e após alguns dias de muita repercussão na imprensa local, Sheila Raquel gravou um vídeo num terreiro de Umbanda, com uma mãe de santo, explicando que ela não fez por mal, que ela era uma pessoa desprovida de preconceito. Pessoal, o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que não só essas pessoas que são influenciadoras e que têm 300 mil seguidores ou milhares de seguidores precisam entender que influenciar, a partir do momento que você se utiliza de um discurso de ódio ou você se coloca falando sobre um elemento de uma religião como negativo, você está fomentando um discurso violento contra aquelas pessoas. Então, é necessário que haja a punição para que outras pessoas não cometam o mesmo ato. Eu não estou aqui querendo julgar moralmente, não é o nosso papel aqui do Por Trás da Mídia, julgar moralmente ou fazer juízo de valores em relação a quem está sendo sincero, a quem não está sendo sincero, se é jogada de marketing, se não é jogada de marketing. Não é essa a questão. A questão é que quando acontece um crime público de racismo ou intolerância religiosa, e eu falo público porque a internet não é uma terra sem lei, ela tem lei sim, e não é porque estamos na internet que podemos falar o que queremos, nós precisamos ser responsabilizados por isso. Então eu acredito que o trabalho esteja sendo feito, esteja sendo investigado e que sirva de lição para que outros e outras influenciadoras, não só do Estado como do Brasil, como também a população, esteja alerta sobre aquilo que elas vão falar e que tenha responsabilidade no seu discurso. Discurso de ódio e preconceito, não. Isso não serve como influência e não serve e nem agrega em nada à sociedade. Caso vocês tenham dúvidas, vocês procurem saber. Mas não façam esse tipo de discurso nem nas redes e nem na vida de vocês. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem.